bom dia a todos. Agora, já falei, né? Nem sei se disse bom dia há bocado. Antes de entrarmos propriamente na pregação, eu gostava só de dar as boas-vindas. Eu sei que já fica a informação, sei que o nosso irmão Manuel disse-me que temos um amigo do Brasil. Do Brasil, certo? Não. Aqui, não. E temos... São três, acho eu, amigos da Índia. We'd like to say to you, you are welcome, and we hope in the end of the service we can talk a little bit with you to get to know you a little bit. Mas eu creio que está aqui, que é um amigo brasileiro que está à frente. Ok, pronto. A gente depois fica na dúvida. Porque, graças a Deus, temos tido muitas visitas. Já temos aqui uma boa representação do Mapa Mundo. Temos, além dos portugueses, temos muitos brasileiros. Já temos bastante, por isso estão aqui vários. Temos muitos brasileiros. Temos nigerianos. Que connosco há algum tempo também, e temos agora também indianos, graças a Deus por isso. Nós, sem sairmos do mesmo lugar aqui de Pardelhó, estamos a ter a oportunidade de contactar com muitas partes do mundo, com amigos e com irmãos também de muitas partes do mundo. Então vamos, espero ajudar a Gabi, que tem um trabalho... Está a crescer o trabalho da Gabi e dos outros que têm feito a tradução. Espero ajudá-la também durante o tempo que vamos estar a meditar na Palavra de Deus. Então, partindo mesmo agora em concreto para a pregação da Palavra de Deus. Ricardo, podes... Ora bem, isto aqui, eu acho que não é preciso apagar a luz? Não, dá para ver. Quem é que conhece este quadro? Ok, então alguém queira dizer o que é o título? O Grito. É um dos quadros mais conhecidos da história da arte, mais famosos e até com mais impacto na cultura. Como eu li alguma coisa, eu conhecia o quadro, mas atenção, eu li especificamente. Tem mais impacto, é um dos quadros que tem mais impacto até na cultura pop, naquilo que a gente vê em diversas circunstâncias, filmes, músicas, nos nossos dias. E alguém sabe porque é que já agora, pronto, eu vou dar uma de entendido do mundo da arte, o Eduardo Mantes, que era dinamarquês, Isaac, se eu não pronunciei bem, ele era dinamarquês, mas isto não foi pintado na Dinamarca, por acaso. Alguém sabe o que é que está por trás do quadro? Não, então... Eu, como li, até há agora uma interpretação um bocadinho mais positiva, digamos assim, mas tradicionalmente o que se interpreta do quadro é que isto é um grito de ansiedade. O quadro chama-se O Grito e é um grito que revela a ansiedade do autor, do pintor. Há quem diga que não. Porquê? Porque, eu vou tentar ser rápido, só para explicar, que ele estava em Oslo, num fim de tarde, de sol, e que estava com dois amigos. Vocês aqui não sei, não dá para ver tão bem, tem ali duas figuras masculinas ali no canto. E ele estava com dois amigos e ele sentiu-se esmagado pela paisagem, por aquilo que ele estava a ver, porque o céu ficou de repente avermelhado e... Numa interpretação a mais corrente é que ele teve uma sensação de ansiedade, de opressão, digamos assim. Ali a situação foi tal de maneira esmagadora que ele teve este sentido. Ele lutava com problemas de ansiedade e de depressão. Mas há quem diga que não, que isto é um grito de emoção, de beleza, que ele ficou tão... assoberbado por aquilo que estava a ver, que é um grito não de ansiedade, mas de admiração por aquilo que estava a ver, pela beleza do cenário. Mas vamos ficar com a primeira interpretação para hoje. Acaba por ser, eu queria ser justo porque li e depois não me consegui libertar daquilo que li, mas é bastante provável, se não foi por causa da ansiedade do autor, este quadro exprime muito bem
o que é a ansiedade nos dias modernos. Oh, Ricardo, podes tirar, obrigado. Quem quiser depois ver em casa para ver melhor, para notar até os pormenores, ou ler um bocadinho, é muito interessante sobre este quadro e o autor. Mas eu não tinha planeado propriamente falar sobre algo relacionado que se relacionasse com esta questão da ansiedade, dos problemas, das dificuldades que muitas vezes nós passamos na nossa vida. Porque nós falámos há pouco tempo em relação a isso, na carta aos Filipenses. E já podemos ir abrindo, enquanto eu vou falando, podemos abrir no Salmo 130. Mas, como eu já não estou habituado, como eu comentei com alguns, já não estou habituado a escolher temas livres, né? Nós temos estado a ver séries, eu andava assim a pensar no o que é que seria bom pregar hoje. E então, também por causa das últimas pregações, e até mais, talvez, eu creio que inconscientemente por causa da pregação sobre o perdão, que nós já ouvimos na semana passada, em 1 João, pelo Samuel, eu reparei neste versículo, veio à minha mente este versículo 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Mas o Salmo não é só este versículo, não é? E por isso o Salmo levou-me até outra vez a tocarmos neste ponto e noutras coisas que nós temos falado nos últimos tempos. Mas então, antes de lermos, ficar com esta ideia que hoje em dia, e à boleia do quadro, a ansiedade, a forma como as pessoas se sentem oprimidas, como muitas vezes o mundo moderno está feito de tal maneira que nós nunca tivemos tanto e nunca sentimos falta daquilo que não temos, tanta falta daquilo que não temos, nunca lutamos tanto com aquilo que nós temos. Este Salmo este Salmo é uma resposta, uma ajuda de Deus para a nossa condição, para nós que somos filhos de Deus e para aqueles que ainda não o são. Então vamos ler o Salmo 130, antes de mais. Salmo 130. Diz assim: Cântico dos degraus. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Então, o título da pregação de hoje é exatamente o título do quadro, que é o grito. E nós vamos ver este salmo, que é um salmo dos degraus, ou um cântico dos degraus, que era cantado quando os peregrinos estavam no seu caminho para Jerusalém. É um conjunto de 15 salmos, que vai de 120 até ao 135. É um conjunto de salmos que eram cantados, entoados pelo povo de Israel, por aqueles que iam a Jerusalém na altura das festas. Por isso eles têm algumas características específicas. E nós vamos tocar numa outra em relação, que toca nesta questão deles, de ser um cântico que eles cantavam, que eles entoavam em circunstâncias específicas. E é muito útil para quem eu faço também esta à parte. A maior parte das nossas traduções não nos ajudam a ler os salmos, porque está como se os salmos fossem prosa, em texto corrido. E uma Bíblia que tenha os salmos dispostos como aquilo que eles são, que são poesia, ajuda-nos logo a ter uma perspectiva diferente. Porque este salmo, com uma Bíblia que tenha assim, nós percebemos logo que ele tem 4 estrofes, em que a primeira, o salmista fala, que são os 2 primeiros versículos, ele vai falar sobre a sua situação, o seu pedido de ajuda a Deus. Na segunda estrofe, que é o versículo 3 e o 4, é quando ele é a consciência do pecado e a consciência de quem é Deus. Depois, a terceira estrofe é o 5 e o 6, que é quando ele fala que espera, que aguarda.
E a última estrofe, que é o 7 e o 8, em que ele já não está a falar dele, mas está a dirigir-se aos outros peregrinos, neste caso, porque era um salmo usado nessa circunstância, à congregação, ao todo, à nação de Israel, ao povo de Deus. E nós vamos, tal como as estrofes, nós vamos dividir em 4 pontos esta pregação tem 4 pontos. O primeiro é exatamente o título da pregação, que é o grito. O segundo é temor. O terceiro é espera. E o quarto é convida. Nós vamos seguir o que o Salmo nos diz. E ele começa por esta ideia. Grita. É o grito. Versículos 1 e 2. O salmista, ele grita. Nós temos aqui clamo, mas a ideia é mesmo de chamar alto, de gritar. E o salmista grita, ele chama por quem? Ele chama por Deus. Ele não está a gritar indiscriminadamente, ele não está, como no quadro, a gritar de desespero, só a gritar porque não consegue reprimir um grito. Ele está a gritar por Deus, ele está a clamar a Deus, ele está a chamar Deus. Ele grita direcionado a Deus, ele está-se a dirigir a Deus. E ele grita. Mas de onde é que ele grita? O texto diz-nos, ele grita das profundezas. Lembra-nos Jonas, quando estava na barriga da baleia. É da baleia. Em Lucas, eu creio que em Lucas diz que há traduções que dizem que é mesmo da baleia. Mas pronto, nós ficamos da barriga de um grande peixe, para sermos mais, defender-nos de possíveis erros. Lembra Jonas, quando estava na barriga do peixe e estava a ser levado para baixo, e tinha algas na cabeça, e ele clamou a Deus das profundezas. Lembra a linguagem de Jonas. Mas, obviamente, isto é uma imagem que nos ajuda a perceber em que estado é que estava o salmista. Ele estava numa profunda angústia. Ele estava numa situação de angústia difícil, das profundezas, de trevas, de dificuldade. Não era uma ligeira impressão, era algo a sério. E o que é que o tinha levado ali? Qual tinha sido a causa? Se nós pensarmos em Jonas, a causa direta tinha sido o pecado de Jonas. Desculpem. Tinha sido o pecado de Jonas. Ele tinha desobedecido a Deus, deliberadamente, e então, como consequência da desobediência, ele estava naquela situação. Aqui o salmista, nós não podemos afirmar isto, que este não é um típico salmo daqueles de confissão de pecados. Porque eu não creio, ao ler o salmo, não creio que o problema, a causa direta da situação que o salmista estava a passar, a causa não era o pecado. Não era o pecado dele. Ou seja, não era como David no Salmo 51, que estava a clamar a Deus por perdão, porque ele tinha um pecado que tinha causado a situação de angústia em que ele estava. Era mais no sentido do salmista estar a passar por circunstâncias difíceis e de ele pecar na forma como ele reagiu, como ele estava a lidar com aquelas circunstâncias. Não que fosse causado, a sua dificuldade fosse causada diretamente por um pecado que ele tivesse cometido. Então ele está a gritar, ele está nas profundezas, ele clama, ele chama o nome de Deus, ele chama Deus e ele pede atenção, no versículo 2, ele pede atenção da parte de Deus. Ele diz, Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Primeiro, aqui, em relação a isto, quanto tempo é que terá passado? Nós lemos isto num instante, mas não sabemos quanto tempo é que o salmista esteve nesta situação de angústia. Não sabemos se ele estava há pouco tempo, se estava há muito. De alguma maneira, já devia estar... Não foi uma coisa rápida, porque ele clamou a Deus, mas ele, Senhor, ouve, presta atenção, eu estou aqui. Isto não está a passar, isto está a prolongar-se. Mas nós não sabemos se foi muito, se foi dias, foi semanas, foram anos, não sabemos quanto tempo. Mas o que é certo é que ele estava a pedir a atenção de Deus. Ele disse, Senhor, olha e vê a minha situação, vê onde é que eu estou a sofrer, leva isso em consideração. Só que isto leva-nos ao segundo ponto, à segunda estrofe. E o que nos parece é que, por momentos, quase que o salmista se arrependeu de pedir a atenção de Deus. Porquê? Porque ele pede a Deus que preste atenção, mas depois no versículo 3 ele diz, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Então o salmista
pensou, Senhor, se em vez de tu olhares para a minha situação, tu olhares para o meu pecado, como é que vai ser? E então o que nós vemos é que o salmista fica com medo. Se tu olhares, Senhor, eu não tenho hipótese. Se tu prestares atenção ao meu pecado, eu não tenho hipótese. Mas, no versículo 4, é aqueles mas que a Bíblia repete e nos lembra, por exemplo, Efésios capítulo 2. Porque nós éramos filhos da ira, e faz a descrição negra do nosso estado sem Deus e diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Contigo está o perdão. É a tal lógica do capítulo 2 de Efésios. Mas para que temam? Não acham isto estranho? Estranho neste sentido. Eu esperaria duas frases com esta ideia, duas frases que nenhuma delas é esta que está aqui no Salmo. Eu esperaria esta frase. Contigo está o perdão para que te amem. Ou então uma segunda. Contigo está a justiça para que te temam. Mas o que o salmista diz é, contigo está o perdão para que te temam. Então o que nós percebemos é que a perspectiva do salmista foi aqui afinada. Porque ele está consciente do seu pecado e do que era justo Deus fazer. Se Deus atentasse apenas ao pecado do salmista, ele tem consciência do que é que seria justo Deus fazer. Por isso, ele teme. Mas não fica por aí. Mas ele conhece Deus. Ele sabe quem Deus é. E ele sabe que Deus é perdoador, que gosta de perdoar, que Deus perdoa. E então, ele ama. E o que nós percebemos é que Deus quer ser temido desta forma. Reverenciado e amado. E isto é o verdadeiro temor. É o temor que Deus diz que quer que lhe seja prestado. É o temor que, por um lado, reverencia, sabe que Deus tem poder para perdoar, mas para negar o perdão. Mas sabe que Deus gosta de perdoar e então sabe que Deus quer usar o seu perdão, quer perdoar. E quando o salmista compreende o temor que é devido ao Senhor, então ele nem foge com medo, nem é insolente, porque ele sabe o que é temer a Deus. Então, ele sabe que com Deus está o perdão para que Deus seja temido. E ele sabendo isto, a sua atitude é mudada, porque no terceiro estrofe o que é que nós vemos? Vemos o terceiro ponto, que é a espera. A linguagem dele é muito interessante, porque ele ainda está na mesma situação. Não houve ali mudança. Diz, Senhor, já resolveste o meu problema. Já está tudo tratado, já está longe. Não, ele não diz nada disso. Ele não fala que mudou a situação, antes pelo contrário. Em termos de circunstâncias. Em termos circunstanciais não mudou. Mas a sua atitude mudou. Ele gritou, mas já não grita. Ele espera. Mais uma vez, nós não sabemos quanto tempo passou, porque ele escreveu, isto é um poema que descreve, se calhar, uma fase da vida dele que ainda poderia estar a passar. Mas neste momento ele já não está a gritar, ele espera. Ele aguarda, diz aqui, eu aguardo ao Senhor, ele aguarda ao Senhor. E é muito interessante, ele aguarda o Senhor. Ele não diz, mais uma vez, ele não diz, eu aguardo que a minha situação mude. Ele aguarda ao Senhor. A ideia é que ele aguarda de forma paciente, ele espera mesmo. Ele espera que o Senhor se mostre, que apareça, que venha à situação que ele está e que haja, que faça. Mas, em certo sentido, nós podemos ver que Deus já tinha agido, porque a atitude dele já tinha mudado. Não tinha mudado a circunstância, mas a atitude do salmista já tinha mudado. Deus já estava a agir. E ele continua no final do versículo 5. E espero na sua palavra. Ele esperava na palavra de Deus, ele esperava nas promessas de Deus. Ele sabia o que a palavra de Deus dizia acerca de quem Deus é, acerca das promessas que Deus tinha feito. E então a palavra de Deus dá-lhe esperança.
É esta a ideia que aqui espero na sua palavra. Ele tinha esperança em relação ao futuro, em relação à sua circunstância, porque ele sabia as promessas, ele sabia quem Deus é, ele conhecia Deus e ele conhecia as promessas de Deus. Então ele esperava na palavra de Deus. A palavra de Deus dava-lhe esperança. E ele aguarda, no versículo 6, ele aguarda com expectativa. Ele usa uma imagem. Ele usa a imagem da sentinela que está, durante a noite, a guardar. Eu sei que a maior parte de nós que estamos aqui não fomos à tropa, por isso não temos ideia do que é de estar uma noite inteira de sentinela, mas se calhar há aqui dois, três homens que foram à tropa. Mas nós podemos imaginar o que é passar uma madrugada inteira ali, ao frio, e o tempo nunca mais passa e está-se à espera, e se for então num cenário de guerra, de risco mesmo, não deve ser nada agradável ter a expectativa de a qualquer momento avistar o inimigo e saber o que é imaginar o que é esperar pela manhã, que amanhã chegue para, com a luz, com o tempo de ser rendido por outros, já não ter a responsabilidade de estar de guarda, das coisas já se verem, não ser tudo uma possível sombra, um barulho ser logo um inimigo. E é esta a imagem que o salmista usa. Ele usa a imagem da sentinela. Mas o que é que ele diz acerca da sentinela? É que ele sabe que amanhã vai chegar. A sentinela sabe que amanhã vai chegar. Ele só está à espera de quando é que isso vai acontecer. E ele quer que amanhã chegue. A ansiedade dele, o desejo dele é que amanhã chegue rápido. Embora que vai chegar na hora que tem que chegar, não é? Mas ele quer que chegue rápido. E isto é interessante para nós percebermos, que também, até para relembrar aquilo que nós falámos em Filipenses, é que esta espera não é resignação. Não é resignação, é antecipação. É diferente. Não é uma espera amorfa de pronto, tem que ser, é assim. Não, é uma espera de antecipação. O salmista não sabe quando, mas ele sabe que o Senhor vai chegar. Como amanhã chega, o Senhor vai chegar. Ele não sabe o que é que Deus vai fazer, mas ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa. E por isso ele espera, com expectativa, olhando para ver quando é que começam a aparecer os sinais da manhã da chegada de Deus. E ele termina no versículo 7 e 8 com um convite, com um apelo, com base no que ele sabe acerca de Deus e com base na sua experiência também, com o conhecimento que ele já tinha, mas como isso se aplicou na experiência dele, né, nas circunstâncias que ele estava a passar, então ele faz um apelo aos outros. Ele fala para os outros. E ele fala para Israel. Como eu disse, este é um cântico de romagem, um cântico dos degraus, como está aqui, que era cantado, entoado pelos peregrinos a caminho do templo. Por isso ele está a falar para a congregação, para o todo, para o povo de Deus que se dirigia, que iam ao templo para adorar. E o que é que ele diz? Qual é o apelo? Espere, Israel, no Senhor. Espera no Senhor. Por causa de quem Deus é. E o que é que ele diz? Porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ou dito por outras palavras, porque nele há provisão. Deus tem misericórdia suficiente, disponível para dar. Há provisão de misericórdia. Há misericórdia para ser usada, para ser levantada. E mais, e ele diz, há abundante redenção. Há uma tradução que eu gosto muito que diz, há copiosa redenção. Que é como a expressão que nós usamos quando está a chover muito. Chove copiosamente. Quer dizer que há muita, há abundante. Há abundante redenção, há redenção copiosa. E ele conclui, e ele, Deus, remirá a Israel de todas as suas iniquidades. E este era o verdadeiro problema do salmista e do povo. Não eram as circunstâncias que pudessem estar a passar. Este era o verdadeiro problema do salmista e de todos os israelitas, de todo e qualquer um israelita. Não as circunstâncias, mas o pecado. É por isso que ele termina, não com, e Deus vai mudar a circunstância. Deus vai ficar tudo, como nós ouvimos até à náusea durante a pandemia, principalmente, vai tudo ficar bem, vai ficar tudo bem. Ele não diz isto nesse sentido. O que ele diz é, e Deus remirá Israel
das suas iniquidades. Este era o problema que Deus iria resolver. E esta era a obra de Deus. Redenção total para o seu povo. Libertação total do pecado para o seu povo. Posto isto, o que é que Deus, através do salmista, nos está a dizer a nós hoje? Os mesmos quatro pontos, as mesmas 4 ideias principais. E, em primeiro lugar, seguindo a ordem, a primeira coisa que nos está a dizer, Deus está-nos a dizer para nós gritarmos. Grita. Porque talvez estejas nas profundezas, talvez estejas aqui hoje e durante esta última semana, os últimos dias, os últimos tempos, tenhas passado semanas, anos, meses, não sei. Talvez tenhas passado por tempos difíceis mesmo, profundezas. Situações em que sentiste desespero, angústia, ansiedade, sentiste mal. Revolta, talvez, também. Também, se calhar não é a maior parte. Se calhar não passaste há pouco tempo, mas eu posso garantir, se viveres tempo suficiente, podes não viver tempo suficiente para isso, mas se viveres tempo suficiente, esses dias vão chegar. Mais intensos, menos intensos, mas as profundezas chegam. Faz parte da nossa condição, da nossa vida, seja... nós, se calhar, com o tempo esquecemos daquilo que já passámos, mas todos nós já passámos por situações assim. E vamos tornar a passar. A questão, para aqueles que estão a passar, para aqueles que ainda vão, para todos nós que ainda vamos passar no futuro, a solução é a mesma. É seguir o exemplo do salmista. Grita. Não desespero, como nós vimos aquele homem só podia pintar uma coisa assim e só se podia sentir assim porque não tinha qualquer outra esperança. Mas Deus, o salmista aqui, Deus através do salmista nos está a chamar para gritarmos de desespero, só a gritar indefinidamente, só para expressar a angústia, para descarregar. Não é nesse sentido. Nem também não diz para gritar com pessoas, ou com a situação, ou connosco próprios até. Não, o que o salmista nos ensina é a gritar e a dizer: Senhor, ajuda-me. Se for preciso dizer alto, mesmo, pode passar por aí, mas é dirigido a Deus. Senhor, ajuda-me, estou a sofrer, não entendo o que é que se está a passar. Ouve-me, olha para mim, presta atenção. Esta tem que ser a nossa reação imediata, que infelizmente muitas vezes não é. Nós preocupamos, nós pensamos o que é que nós temos feito mal, nós racionalizamos ou relativizamos, sei lá, nós fazemos 30 por uma linha, mas aquilo que nós devíamos fazer em primeiro lugar, nós geralmente não fazemos, que é dirigir-nos a Deus e pedir ajuda àquele que nos pode ajudar. E é isto que o salmista nos está a ensinar. Tal como uma criança que está em apuros, e para quem tem filhos pequenos, ou quem já teve, lembra-se, mas todos nós nos identificamos com isso. Uma criança está em apuros, e até se calhar está em apuros porque desobedeceu aos pais, porque não ouviu, a dizer: olha, não vais por aí, não me vou contar, mas eu tenho uma história muito boa com o meu irmão Paulo e da minha mãe, que ela avisou e ele fez exatamente o que ela disse para não fazer, e depois ele teve a consequência. Mas o que é que acontece? Mas ele aleijou-se, foi ter com ela. E é isto que uma criança faz. Mesmo quando foi por desobediência, está em apuros, ela precisa de ajuda, ela não está ali a dizer: olha, eu agora vou... ou fiz, é a minha culpa. Não está ali com ideia, ela pede ajuda. É assim que nós devíamos reagir sempre que estamos numa situação semelhante. Devia ser a nossa primeira reação. Era dirigir-nos a Deus e dizer: Pai, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Mas também o grito sem o resto pode ser também inócuo, pode não ser nada. Porque o segundo ponto é teme. E eu, antes de avançar, de focar na maior parte de nós, que somos filhos de Deus, eu gostava de me dirigir àqueles que não são, e que sabem que não são filhos de Deus, e àqueles que pensam que são, e que não são. Porque nós no domingo passado fomos chamados a isso, e até há 15 dias, mais indiretamente também, somos chamados a examinar-nos até que ponto é que somos filhos ou não, para estarmos mais seguros, se somos filhos, para estarmos mais firmes,
mas se não somos, para apercebermos a nossa situação. E se tu não és, e tu sabes que não és, ou se tu pensas que és, mas não és, este salmo não se aplica a ti exatamente da mesma maneira do que para o resto. Não se aplica a ti porque ele foi escrito para os que eram povo de Deus. Ele foi escrito para o povo de Deus, para aqueles que iam ao templo adorar a Deus, cultuar a Deus juntos. Aqueles que criam no Deus que iam adorar. Foi escrito para esses. Mas estes dois pontos, o grita e o tema, aplicam-se na mesma a ti de uma forma particular. Porque logo a começar, se Deus olhar para ti e observar o teu pecado, tu achas que vais subsistir diante de Deus? Se Deus olhar para ti, se o Deus perfeito, santo, justo, olhar para ti, tu achas que vais poder dizer: eu acho que, pesando o positivo e o negativo, eu acho que passo no exame. Eu acho que eu sou boa pessoa, não faço, pronto, uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, mas no geral, eu acho que vou passar no exame. Se tu achas, estás muito enganado, porque isso poderia servir em comparação um com o outro. A comparaste comigo, provavelmente passavas no teste. Mas a comparaste com Deus, não tens hipótese. É uma pergunta retórica que o salmista faz, mas a resposta é clara. Se Deus olhar e observar apenas o teu pecado, aquilo que é justo em relação ao teu pecado, tu não vais subsistir. Ele vai olhar para ti e tu estás condenado por causa do teu pecado. Então, teme. É para temer mesmo, é para ter medo. Reconhece que o teu pecado te condena diante de Deus. E reconhece que tu precisas de um Salvador. E que esse Salvador é Jesus. E então, aí para ti a ordem inverte-se. Então grita. Então aí sim. Depois que tu percebes que estás condenado diante de Deus e que tu precisas de um Salvador, então grita. Deus salva-me. Não porque tu mereças, mas porque Deus é perdoador. Porque Ele perdoa. E porque Ele enviou o seu Filho para morrer para que tu não sejas condenado. Para que tu possas ser salvo. Então, grita, clama, e Deus, o que Deus diz é que Ele perdoa porque Ele gosta de perdoar. E em Cristo, Ele deixa de olhar para ti, através de Cristo Ele passa a olhar para aquele que é perfeito e que morreu para que tu possas ser salvo, para que tu possas viver. Por isso, teme e grita. Mas se tu és filho, então vamos voltar à ordem inicial. Se tu és filho, deixa a tua perspectiva ser afinada como o salmista. A perspectiva de quem Deus é, a perspectiva de quem tu és e a perspectiva acerca das tuas circunstâncias. E as profundezas são talvez o melhor lugar para nós examinarmos o nosso coração, porque é a altura melhor, se calhar, provavelmente. É possível nós, em alturas mais fáceis, também examinarmos o nosso coração. Eu tenho dúvidas que seja a melhor altura. Pronto, nós temos dificuldade em aprender e, por isso, muitas vezes, precisamos das profundezas para aprender. E nós cantámos hoje, cantámos aquele, mais do que um coro, tocava estes assuntos, mas diante da tua santidade, é bom nós desejarmos conhecer mais a Deus, mas também estarmos cientes que esse conhecimento muitas vezes passarmos por momentos de profundezas, porque aí muitas vezes é o melhor lugar para nós examinarmos o nosso coração. E então aproveita para ver se o pecado é a causa da circunstância que estás a passar. Pode ser. Também pode ser. E então aproveita para ver. Mas não é necessariamente causado pelo teu pecado. Pode ser a forma como tu estás a reagir às circunstâncias. É que pode ser onde tu estás a pecar neste momento. Lembra-te que se Deus olhasse para ti e para o teu pecado, tu não ias ser ajudado. Se Ele olhasse só para o teu pecado, tu não ias ser ajudado, tu ias ser castigado. Mas lembra-te também que Deus é perdoador. É isto que o salmista nos está a dizer. Deus é perdoador. E Deus provou isso enviando o seu Filho.
Por isso ele não olha, como eu disse há pouco, ele não olha para aqueles que são seus filhos, para eles mesmos e si mesmos. Ele olha através da perspectiva de Cristo, aquilo que Cristo, como Cristo nos representa diante dele. Por isso nós temos confiança em nos apresentar diante de Deus, porque não nos apresentamos em nome próprio. É Jesus que nos representa. Lembra-te que Ele é perdoador e que com Deus está o perdão para que o temas. E como nós vimos aqui, que em Deus já há misericórdia. Há um armazém cheio de misericórdia e redenção. Podemos usar esta imagem. Que Deus está ansioso, entre aspas. Deus está desejoso de dar. É a maneira, é o caráter de Deus. Deus gosta, como ele diz em Miqueias, que ele tem prazer na sua benignidade. Ele gosta de usar a sua benignidade. Ou como na expressão que o Spurgeon, que alguns conhecem, que até na reunião de oração algumas vezes é lido, o livro de cheques do Banco da Fé. Era esta a ideia que Spurgeon usava muitas vezes, a dizer que Deus tem promessas que estão disponíveis e que Deus diz para nós as levantarmos. É como se tivéssemos um livro de cheques na nossa mão, em branco. Neste sentido, né? E que nós podíamos levantar. Era escrever lá as promessas, ou seja, é copiar, as promessas estão na Bíblia, né? Escrever lá é uma imagem. Mas é isto que Deus nos está aqui a dizer. Ele tem o perdão disponível, Ele tem a misericórdia, Ele quer usar. E Ele quer que nós usemos, que levantemos, que vamos à fonte e usemos aquilo que Ele tem em abundância para dar. Com reverência, mas também com ousadia, como nos vai mostrar em Hebreus, por exemplo. Que é o livro que fala acerca do temor que é devido ao Senhor como Deus vivo, mas que nos vai dizer que para entrarmos com ousadia, para acedermos ao trono da graça. Então, grita e teme, e em terceiro lugar, espera. Espera em Deus e espera por Deus. Espera em Deus e por Deus, que espera que Deus se faça presente, que Ele haja da maneira que Ele achar que deve agir. Espera na sua palavra. Naquilo que tu podes ler acerca de quem Deus é. Firma-te naquilo que Deus diz acerca dele mesmo e firma-te naquilo que Deus promete, nas promessas que Ele deixa na sua palavra. Não com resignação, mas com antecipação. Como amanhã aparece para o sentinela, também Deus se faz presente. Então confia que Deus vai agir. Talvez Ele não mude a circunstância que estás a passar, mas Ele vai mudar a forma como tu a vives, como tu passas pela circunstância. Então espera e confia que Deus vai agir. E por último, convida também. Faz este apelo que o salmista faz. Ao passar pelas profundezas, por estas alturas difíceis, aprende para que depois possas ensinar a outros. Isto é para nós individualmente, mas é para nós como igreja. É para que nós funcionemos também como congregação. Não só para passarmos, aprendermos a viver as circunstâncias, mas para ajudarmos outros. Ou como Paulo diz aos Coríntios também, em 2 aos Coríntios, para que a nossa consolação, depois, quando passamos pela provação, sirva para consolarmos os outros que estão a passar quando passarem. Então aprende para poderes ajudar os outros. E porque Deus deixa-nos aqui a garantia. Deus quer e vai redimir-nos. Ele vai libertar-nos do maior dos nossos problemas. O nosso principal problema, que é o pecado. Também, mais uma vez, voltando a Filipenses, Deus, a boa obra que Ele começou em vós, Ele vai terminar até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus vai fazer isto. Nós sabemos que, de forma perfeita, quando nós morrermos, quando já não estivermos mais condicionados pelo pecado. Mas é algo que Deus já está a fazer. Então nós devemos participar não só em relação a nós mesmos, para que nós participemos no nosso processo de santificação, mas também para participemos na vida dos outros, dos nossos irmãos, também para os ajudarmos neste caminho, neste processo que Deus já deu início e que vai completar de forma perfeita, de libertar-nos do maior dos nossos problemas, que não são as nossas circunstâncias, que é o nosso pecado, os nossos pecados, aquilo que nós
naquilo em que nós desobedecemos a Deus. Por isso, grita, teme, espera e convida. Porque com Deus está o perdão, para que o temas. E em Deus há abundante, copiosa redenção. Que assim seja para a glória de Deus e para a nossa alegria nele também.